Eu chego no Rio, tá o pessoal da Globo.com, entrando numa reunião com o Dedé, eu entro e eles começam a apresentar um plano de mídia, né, pra Saks, um plano de mídia anual. Acho que era 5 milhões. Acabou a reunião, Dedé, beleza, manda o contrato. Eu quieto, né? Aí ele vira e fala, Vitão, o que você achou? Quando ele faz essa pergunta, eu falo, o que eu achei, merda. Hoje, vocês mandaram um benzão em comprar a Win. Né? Sou cliente deles, os caras são fantásticos e tal. Aí o Gilberto vira pra mim e fala, pô, Vitão, agora eu posso falar. Paguei barato, né? Eu viro pra ele e falo, agora eu posso falar. Eu aceitava metade. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Extremos, o podcast que vai no limite do convidado. Comigo, ao meu lado, ele, o co-host mais sexy do Brasil, peregrino de gerações e gerações, Bruno Nardon. E aí galera, como vocês estão? Estou aqui hoje com o meu querido Manolo, aviador e apóstolo, grande Alfredo. E aí, como Chuares. É que você tá? Porra, eu queria aqui publicamente querido, agradecer o almoço de hoje aí que você pagou, porque eu esqueci a carteira pela 30ª vez. Eu que te agradeço por me dar carona daqui pra lá, entendeu? Fazer parte da minha segurança. Eu fico tão honrado de almoçar contigo que eu esqueço a carteira sempre, porque minha cabeça só fica tentando pensar que perguntas farei para Bruno Nardon durante o almoço. E o pior é que eu achava... Esse cara tão inteligente, tão bonito, tão familiar. E, galera, o pior é que eu achava que era migué mesmo. Eu falei, cara, como assim? Você não trouxe sua carteira? Ele não trouxe mesmo a carteira. Ele falou, não, cara. Eu falei, ué, paga no celular, aproximação. Daí ele foi lá, não está setada a carteira Apple no celular, porque eu troquei o celular. Que loucura, porém, que loucura, né, vocês devem estar se perguntando, e por que não pagar no Pix? Por causa do Itaú, né? Sempre facilitando a vida pra você, né? Então, eu não consigo liberar minha conta agora sem ter o cartão. Aquela confusão, aquela coisa gostosa. Não adianta jogar a culpa no banco, meu querido. Não adianta jogar a culpa no banco. Eu jogo a culpa sim, não quero nem saber. Não adianta. Ele fez uma bela de uma... né? De manhã, foi lá digitar a senha dele, errou 3 vezes, bloqueou. Bloqueou o cartão. Daí já era, né? Bom, hoje temos um convidado super especial. Ele que vem revolucionando a jornada do cliente nos últimos anos. Eu juro, esse cara me mostrou um negócio uma vez que parecia Matrix Revolution da jornada do cliente. Eu tentei botar na minha aula e ainda não consegui. Porque o slide pega uns... Tem que comprar um widescreen, não é esse o nome? Do monitor lateral? Widescreen. Não sei o que você Triple, falou. double widescreen. Parece sorvete isso daí, né? Sorvete. Rapaz, eu sei que o negócio é complicado. Ele hoje está na loja integrada. Widescreen. Widescreen. Não é wide? Deve ser isso. Aqui eu tenho um sotaque de... Massachusetts. Fênix. Verdade. Aí fudeu. Aí é ruim. Bom, ele fundou uma empresa, vendeu para a local web por dezenas de milhões de reais. Depois participou lá como um dos heads das unidades de negócios mais rentáveis da local web, do IPO da companhia, 2020. E atualmente aceitou esse desafio de revolucionar aí o empreendedorismo digital, o e-commerce brasileiro, e assumiu como sócio e CEO da loja integrada e tá fazendo um verdadeiro turnaround. Olha aí, hoje eu tô Thales Gomes aqui, hein? Hoje você soltou todas as suas aulas de inglês, tudo cara. Que eu tinha de inglês aqui hoje. Né? Fazendo um verdadeiro turnaround na companhia. Vitor Popper na área. E aí, Vitão? Beleza, cara? Porra, seja muito bem-vindo ao G4 aqui, pô. Pô, a honra tá no Extremos. Cadeira onde sentou Romero Rodrigues. Romerinho passou por aqui. Romerinho levou 20% da minha empresa e depois devolveu. Essa história é muito boa. Mais uma honra estar aqui. Você eu já conhecia, né? Acho que eu falo dos 3 tenores do G4. Você é o que eu acho que mais parece comigo, né? Temos a mesma obsessão pelo cliente. Essa frase, galera, que eu falo aqui direto no podcast, né? De trazer isso pra estratégia é desse cara aí, ó. Eu acho que a gente tem a mesma opção, a mesma obsessão e a gente é vendedor, né? A gente é vendedor raiz. Carioca, né, irmão? A gente não vende, a gente pega o cartão do cliente e passa sem querer no nosso produto. O Nardon é o cara que domina os dados. O Nardon antifraude. Né? O Nardon é o cara que eu queria ser. Né?
sabe inglês pra caramba, né? Sabe aquelas palavras todas, cresceu 2 bip, 3 bip. Nardon é a Harvard Alumni. Meu Deus do céu. Bip pra mim era aquele teletrim que a gente tinha, né? Quando a gente era criança. Né? E o Thales... O Thales, acho que todo mundo queria ser um pouquinho de Thales, né? Falar sem filtro, mas todo mundo se limita no filtro. Eu vou tentar hoje tirar um pouco do filtro. Qualquer coisa a gente corta. Né? Mas não corta para o Instagram, corta para não publicar. Bom demais, bom demais. Cara, conta aí, acho que tem muita gente, você é um cara super low profile, super focado na operação de todos os negócios que você participou. E acho que tem muita gente que não conhece a tua história, com certeza conhece os produtos que você já criou, as empresas como a Win, por exemplo, que se não é a maior, foi uma das principais plataformas de e-mail marketing do Brasil nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos. Queria que você contasse, assim, resumidamente, qual foi a tua história, como é que você começou, como é que você chegou hoje na Loja Integrada, já viveu um IPO, como é que foi isso? Tentar resumir a minha vida até aqui. Quanto tempo eu tenho? Quanto você quiser. Tem a tarde inteira. Bom, cara, eu queria ser médico, né? E aí fui fazer um curso de primeiros socorros, aí desmaiei, né? Aí resolvi ser bombeiro, né? Eu acho que meus pais sempre passaram esse valor de querer ajudar, né, até nisso a gente é igual, né, cara? Meu pai queria que eu fosse salva-vida. Que ele é diferente de bombeiro, mas tá ali no mesmo conglomerado. Eu tinha um padrasto que ele era coronel do bombeiro, então sempre ficava vendo aquilo, né? Mas eu queria ser médico e não deu, né? A única situação que eu consigo ver sangue é quando tem algum filho machucado. O resto não coloca sangue perto de mim. Quis ser bombeiro, passei na prova para ser oficial do Corpo de Bombeiros lá em Niterói, né? E aí quebrei a perna, né? E aí não podia ser bombeiro. Aí minha mãe falou, cara, vai fazer publicidade. Né? Até nisso a gente é igual, aí é foda. Você fica 1 ano fazendo publicidade e depois você faz de novo a prova para bombeiro. Aí fui fazer publicidade. Cara, meu irmão tinha entrado pro bombeiro, eu tenho um irmão gêmeo. Você tem um irmão gêmeo? Tenho um irmão gêmeo. E o meu irmão ficava preso no quartel no final de semana, porque a fivela do cinto estava suja. E eu, faculdade de publicidade, final de semana... Eu sujo a fivela, pô. Tava na gandaia. E aí eu falei, cara, não sei se eu vou querer continuar na vida de querer ser bombeiro, né? Porque eu tô gostando desse negócio da faculdade aqui. E aí minha mãe virou pra mim e falou, beleza, você entrou na faculdade de publicidade, agora vai pagar a faculdade. Né? Eu falei, pô, mas não era o combinado, né? E aí eu fui vender plano de saúde e seguro de carro. Né? Corretor. Fui ser corretor, né? E comecei a vender plano de saúde, comecei ainda não... eu falo que é quase um data-driven, sem saber o que significa isso, né? Ou obcecado pelo cliente. Comecei a vender plano de saúde em Copacabana. Né? Por que Copacabana? Né? Porque é lá onde tinha a população mais idosa do Rio. E eu percebi muito rápido que o que o idoso queria? Ele queria que alguém dedicasse tempo para escutar. Né? Porque o filho já não escuta mais o idoso. Né? Então ele sentava ali com ele, vamos falar. Ele começava a falar da vida, dos netos, etc. E eu vendia o plano de saúde. Aí depois eu ia para Bangu vender seguro de carro, né? Porque Bangu era o lugar que mais roubava um carro no Rio de Janeiro. Aí assim eu me descobri vendedor. Até então não sabia que era vendedor. E aí logo depois me chamaram para estagiar numa agência de mídia online. Né? O que é isso, mídia online? Eu fazia publicidade e propaganda. Meus professores não sabiam que era mídia online. Isso é 1998. Né? Tem bastante tempo. E aí comecei planejando mídia. Era um estagiário, mas na verdade era um planejador de mídia, né? De Shoptime. Lembra Shoptime? Ciro Bottini. Né? Shoptime, Bradesco. Não era o Ciro Bottini? Era. Eu lembro que logo no começo eu fui no Shoptime, né? Dei de cara com a Monique Evans, né? E eu com 18 anos falei, meu Deus, a Monique Evans. Né? E eu planejava a mídia pro Shoptime, comprava a mídia no KD, lembra do KD, né? Comprava um banner que era na home do KD. E assim eu entrei, né, no mundo de internet. Vivi a bolha, né? Porque isso foi antes da bolha, né? E aí era dinheiro jorrando pelo ladrão disponível. Aí veio a bolha, né? Os negócios acabaram. Né? E aí, tudo que você começou a fazer pós-bolha, você começou a ter que se provar muito. A gente não tinha essas ferramentas, Google Analytics. Você considera o momento que a gente está vivendo hoje muito parecido com esse momento? Que hoje meio que tá isso também, né? A startup virou um termo
Trocou, né? Antigamente era empresa de tecnologia, depois a gente virou para uma pequena bolha de e-commerce, que foi a época de Canu e da Fit. E aí a gente viveu a bolha das startups hoje, que eram essas empresas de alto crescimento. E aí meio que no último ano, com a questão econômica global, isso também meio que implodiu. Vocês consideram um cenário muito parecido? Eu acho que tem algo de similar, né, na especulação e no quero fazer parte dessa brincadeira, né, de entrar valendo 50 e daqui a pouco tá 100, tá 150, porque de fato o mercado estava mostrando isso. Naquela época não tinha muito isso, né? Ainda era um quero fazer parte, eu não sei muito bem o que é, mas quero fazer parte. Então você literalmente você aprovava negócios com PPT, né? Não era pegar empresas que por mais que não deem resultado, eu vou investir porque eu acredito na tese. Não tinha tese, muita coisa não tinha tese, né? Era o dinheiro que estava sobrando e vamos colocar ali, né? Até que a Nasdaq quebra e aí tudo sai do... Acabou o dinheiro de todo mundo. Como né? é que foi essa época? Você estava ainda estagiando nessa agência? Estava nessa agência, né? E foi uma época engraçada porque essa agência ficava dentro de uma aceleradora. Inclusive chamava aceleradora. Ela tinha alguns negócios, inclusive, né, uma agência, e eles estavam desenvolvendo, um dos negócios era uma lista de desejos, né, de um site chamado Central de Desejos. Era um buscapé que você incluía... ao contrário, buscapé ao contrário. E eles estavam vendendo essa solução, acho que para americanas.com. Né, e eu lembro que eu estava lá e passou, acho que o Renato Drummond e o Quiroga, assim, passaram na sala, assim, né? E eu, moleque, São né? da Americanas. Era o Quiroga, o Drummond e o Chalita, né? Eram os três tenores da Americanas, né? Do lado submarino, Flávio Jansen, Shinohara. E aí eu olhei o Quiroga passando assim e falei, caramba, o Quiroga, né? Com aquela admiração profunda, tu já conhecia né? os caras, já sabia quem Não, eu era estagiário. Mas você já sabia Não, mas você sabia quem era, sim. Sabia. Né? Né? Era o Flávio Augusto da época ali do teu negócio. Que hoje... E eu olhei e falei, caramba, Quiroga. Aí naquela época tinha o IBEST, né? Eu fui no IBEST. Caraca, o IBEST. Tinha um prêmio, não tinha IBEST Awards? Tinha o IBEST. Aí eu lembro que passou o Flávio Jansen, assim, no IBEST, né? O Jansen era um dos fundadores do Submarino. Ele, o Martim, o Chino. E eu olhei assim e falei, caramba, o Jansen. Eu queria o autógrafo do Jansen, né? Eu lia sobre o Jansen. E aí veio a bolha, né? Isso tudo... os negócios simplesmente evaporaram. Né? Eu saí dessa agência que não tinha mais cliente. Fui trabalhar no Elefante, né? Que era um site... Era uma agenda virtual, não sei se vocês lembram. Lembro. Eu não lembro, não. Ele era uma agenda virtual. Meu irmão. Era bombado na Pequenas Empresas Grandes Negócios. Essa parada Tudo verdinho. É isso era aí. o Não era Elefante. verdinho? Era isso mesmo? O Elefante, que era do Paulo Humber, né? E do Sidney Breyer. O Sidney depois fez, acho que a Log. Né? O Paulo Humber tá aí até hoje, fez o Sidney local Breyer. com foi K. aluno nosso aqui. Grande o Sidney. O Sidney. Tá fazendo kite. Não. O Sidney tá... Sidney Breyer. É o que fez um negócio de infraestrutura. Carequinha. Não é o cara do Não, Rio? de velejar, Do carioca. Rio, carioca. Do Rio, porra. Que eu apresentei pro Luciano Huck. Eu não sei se... Fez um negócio lá, tem um negócio de cosmético. Não, acho que não é ele, não. Bom, eu acho que é. Encontrei ele na Taíba, fazendo kite aula. Vou te mostrar Me agora. me mostra ele. Mas eu saí da agência e fui trabalhar no Elefante. No Elefante eu ia ter que fazer... A gente tem que trazer o Sidney aqui também. Temos que trazer. Nossa, vocês têm história. O Sidney me ligou e falou, cara, eu preciso de algum coringa para ir pro Elefante. O Elefante tinha 400 pessoas, agora vão ter 15. Que pô. Deixa eu ver. É ele mesmo. Cadê? Tem a cara dele aí? Tá sem Não, foto, não tem, mas aí... ele mesmo. Deve ser. Barquinho, ele velejador. E aí o Sidney me pediu para ir pro Elefante, que tinha reduzido a operação de 400 pessoas para 15. Aí eu falei, para fazer o quê, Sidney? Porque eu sou planejador de mídia online, né? Para publicidade ou varejo, que naquela época era muito achar o público, né? Muito do que é a publicidade em si, né? Ou marketing, de achar o cliente pro nosso cliente, né? Aí ele, cara, você vai ter que atender a agência, planejar a mídia, veicular a mídia, né? Tinha que entrar no ad server para subir banner, né? Na época a gente falava full banner, 468 por 60 até 15 KB. Isso gruda, né? Beleza, vou lá como coringa, né? E tô lá como coringa, o Elefante é vendido, né? E quem compra o Elefante? A Central de Desejos, né? Que tinha
vendido o sisteminha de desejos lá para Americanas. Na Quando central você fala de isso de desejos, vender, acho que é legal a galera que tá ouvindo, hoje se fala muito em vender startup em milhões de reais. Não. Como é que era isso nessa época? Era milhões de reais ou era troca de ação? Eu era muito soldado raso, cara, eu não sei. Realmente eu não sei. Eu era um garoto ainda, cara. Isso tudo aconteceu, eu ainda tinha meus 20 anos, né? 20 anos já... Você só sabe que aconteceu a movimentação. É Exato, isso. Sabe né? como começou a fazer parte do outro, ponto. Exatamente. E não olhava muito essa parte, né? Com 20 anos, já meio que estudando à noite, porque eu tinha que trabalhar, né? Tinha que vender plano de saúde, depois tinha que virar o estagiário, que estagiário na nossa época era 8 horas por dia. Se quisesse virar analista, era 20 horas por dia, velho. Virava à noite, né? Então a gente não tinha muito tempo e eu também não estava nem aí para se custava 1 ou 2. Né? Eu estava ali ainda com 20 anos querendo ter uma carreira, querendo desenvolver e já querendo aprender muito. E a gente não tinha muitos professores, né? Era um mercado muito novo, um mato alto. Né? E aí eu fui para a Central de Desejos, né? A Central já da Invent, que era um fundo também criado para aplicar a internet, né? Também já sendo cobrado para dar retorno logo após a bolha. Não tinha de onde tirar dinheiro ali. E eu falei, cara, o que eu posso fazer aqui? Aí esse fundo criou um acordo com um portal Terra. Na época os portais eram famosos, né? E a briga dos portais era por volume de tráfego, né? O Ibope Ratings era o que dizia se um portal, UOL, Terra, etc. era bom ou não, tinha o lance do Ibope. E então eles queriam tráfego, a gente fez um acordo com eles onde todos os banners que a gente servia iam entrar embaixo do guarda-chuva deles. Em contrapartida, toda a mídia que eles vendiam, né, a gente poderia pegar os mesmos clientes e servir no nosso inventário. Né, e era um problema de inventário. Aí eu botei o pé no e-commerce, porque todos os clientes do Terra eram varejo. Né, todos os varejistas do Brasil davam 40 naquela época, tá? Tô falando de 2000. Né, e aí eu comecei a me relacionar, né, com os varejistas e era tipo... estagiário do Shoptime era o Francisco Donato. Depois foi ser o VP da Magalu. Então, foi uma época ali que comecei a ter contato com o Romero, né, com o Dudu e com o Dedé da Saks. Aí eu comecei ainda num mercado muito embrionário, a me relacionar com gente que era muito boa. E aí eu acho que foi onde... Que hoje a galera vê aí como VP e presidente, mas na época era operacional também. Era. Não, e o negócio do varejo... Aí foi quando eu me apaixonei pelo varejo, de fato, né? E aí, a gente tinha um inventário reduzido, né? E uma das coisas para o cara colocar o produtinho na lista de desejos era dar o e-mail. Né? Isso em 2000. E aí eu, toda hora, queria oferecer geladeira só para quem botou geladeira na lista de desejos. Tão simples quanto isso, porque eu tinha um problema de inventário, eu queria fatiar esse inventário. Até que o cara de TI falou, cara, não aguento mais separar a base para você. Aí fiz um sisteminha aqui ontem, usa aí. E era o que é isso aqui? Ele chamou de Make Query. Né? Era um sisteminha que eu dizia, me dá todo mundo drag and drop. Não era drag and drop, era marcar todo mundo que clicou em geladeira. Ele me dava uma base, eu mandava e-mail do Submarino para essa base e o resultado da empresa fez assim como única fonte de renda, de fato, que acelerava dentro da empresa. Fui promovido. Mandando e-mail, segmentado. Mandando e-mail, né? Eu falo que o e-mail daquela época é o WhatsApp de hoje. Né? Dava 90% de abertura, 80% de abertura, né? Lembro do meu tio mandando até hoje aquelas correntes pelo e-mail, né? Que é isso, você vê onde está a corrente fluindo, onde está o fluxo, né? Começou no e-mail, você recebeu um monte de correntes, sabe essas correntes? No e-mail, daí depois passou pro Facebook. Isso aqui teve corrente. Foi antes, foi Messenger, MSN. ICQ, Messenger, e-mail, daí depois veio pro Facebook, daí agora foi pro WhatsApp. Daí graças a Deus eu saí nos grupos, que estão os meus tios lá que só manda corrente, parei de receber. E aí tava lá na Central de Desejos, aí eu atendia somlivre.com, né, e tinha um japonês que trabalhava lá, hoje ele tá em Nova York, tá no Google, foi o segundo funcionário do Google. O primeiro foi a Mariana Cincini, depois foi ser... presidente aqui, acho que não sei se foi Pinterest e tal, que eu conheci também como estagiária no Zip.net.
né? Sensacional. História bem Irado, antiga. né? Mari. E aí ele me ligou, o japonês, falou, cara, eu tô indo pro Google, né? Minha vaga aqui na Som Livre abriu. Você quer? Eu falei, cara, eu morava no Rio, né? Tem que vir para São Paulo e tal. No dia seguinte, a central é comprada pelo Bom de Faro, né? Lembra do Bom de Faro? Pô. Né? E o Bom de Faro... Teve seu momento ali. Teve, com o Pierotti. Na época, o Logo Verdinho Guilherme... acho que o Pierotti fazia o meu papel no Bom de Faro, né? Eu conversei com ele. Falei, cara, você já toca esse papel aí, que é o relacionamento com varejo. Vou para São Paulo, vou para Som Livre, vim para cá e falei, agora vou ser varejista. Né? Vou viver também, que eu já tinha sido planejador, atendimento, entregador de banner, né? Agora vou ser varejista, vim para somlivre.com. Fiquei um tempo na Som Livre, aí comecei a empreender, né? Um dos caras lá do Terra me chamou para abrir um negócio de afiliados, né? Por isso que eu entendo bastante de afiliados. Na verdade, como a gente tinha um problema de inventário no Brasil, né? Você tinha um monte de sitezinho pequenininho que tinha inventário, mas que não conseguia comercializar esse inventário, né? Então a ideia era, vamos pegar todo esse inventário aqui, juntar, né? Montar um Media Kit, colocar um ad server em cima para distribuir e oferecer para o cara que quer comprar mídia e não tem inventário, e para o cara que quer vender e não tem vendedor. E a gente tinha os contatos, né? Porque eu tinha atendido a agência, né? Então, João Binda, que era estagiário da Ogilvy, já era o cara, né? Então, eu falo que é o networking, né? E aí o negócio começou a dar certo, né? Começou a andar bem. Buscapé foi cliente, Telefônica, Honda, a Finasca, um monte de... Isso você na Som Livre... Não, isso eu já tinha saído da Som Livre. A minha experiência na Som Livre foi muito pequena, foi muito rápida. Tá? Muito rápida. Eu falo que tudo que me levou até aqui foram decisões muito rápidas. Né? Na Som Livre, quando eu cheguei na Som Livre, eu estava uns 4 meses na Som Livre, a gente ia vender o DVD do Homem-Aranha 2. Né? E eu falei para minha chefe na época, eu falei, cara, eu quero colocar um DHTML, já explico o que é isso, né? Na home, fazendo o Homem-Aranha jogar a teia para anunciar o DVD do Homem-Aranha 2. Na DHTML ia ser tipo o Homem-Aranha escalando a página e jogando uma teia na cara do usuário, assim, com DVD Homem-Aranha 2. Né? E ela falou, não, não pode. Eu falei, por que não pode? O Submarino faz isso, o Americanas faz isso. Eu conheço os caras que fazem isso. Ela, não pode, eu vou sair de férias. E saiu de férias. Eu tava com 20 e poucos anos, né? Isso é meio... Inocente? Não, ou meio inconsequente, né? Eu fui lá e coloquei metade do dia com o Homem-Aranha e metade sem. Né? E o Homem-Aranha vendeu 5 vezes mais do que sem o Homem-Aranha. Né? Eu fiz um relatório. Enquanto ela estava de férias, eu pedi demissão pro chefe dela. Falei, tô indo embora, vou empreender. Aí ele, não, fica, porque eu vi o resultado lá, não sei o quê. Aí eu falei, não vou ficar. Ainda estava naquela busca por conhecimento. Né? Eu falei, eu não posso ter um chefe que está colocando um limite aqui nas tentativas de aprendizado. Fui embora, fui empreender. Estava dando certo, né, a parte de empreendedorismo nesse mundo do... Daí que vocês montaram? Qual que foi a ideia? De juntar a mídia, né? A mídia dos pequenos sites, né, para revender. Naquela época o concorrente era o AdSense. Né, do Google. E o Mercado Livre estava começando e o outro concorrente era o Mercado Livre com o Ellison Lemos. Né? O Ellison era meu amigo e... Que foi um gigante desse mercado. Foi um gigante. Ainda é, né? Mas hoje acho que ele saiu da Móvel e fez um... Cianova não, como é que é o nome agora? Ele saiu do iFood lá, ele saiu do Mercado Livre para iFood. E aí depois... Agora foi pra Via, não foi? Tá na Via Varejo, se eu não me engano, lá com a Ilka. Pode ser. A Ilka, eu conheci a Ilka, estagiária da Pernambucanas, cara. Mas esse cara é um... A Ilka é CMO da Via hoje, né? Sensacional. Esse cara é um monstro. E daí como é que foi esse projeto? Decolou, não decolou? Como é que foi? O projeto tinha tudo para decolar, né? Mas o sócio majoritário do projeto tinha 10 empresas, foi para uma outra direção errada que eu não concordava. Aí falando um pouco de ética mesmo, né? E aí eu saio, né, desse projeto. Esse projeto, eu tinha um funcionário, né, que era o cara de TI que tinha feito o Make Query
lá na central de desejos, né? E um financeiro, que era o Cássio, né? O Cássio, ele tinha sido estagiário de contabilidade, acho que na Gol. Esse era o financeiro da empresa de 3 pessoas, né? E a gente falou, cara, vamos sair, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E aí a gente lembrou da história do e-mail, né? A gente falou, pô, e-mail. E aí a gente fez uma validação, sem saber muito bem na época, Product Marketing Fit, Problem Solution Fit. Eu liguei para os caras. O que é ligar para os caras, né? Eu liguei pro Dudu, da Saks, falei, cara, manda e-mail. Eu mando. Eu falei, quanto você paga por mês? Tanto. Eu falei, se eu fizer uma igual, você paga para mim? Pago. Eu falei, tá bom. Romero, manda e-mail? Mando. Quanto você gasta? Tanto. Tá bom. Com ele eu nem validei. E aí fiz umas 3, 4 ligações, falei, cara, tem mercado, os caras compram a solução, né? É receita recorrente. O que o mercado entrega hoje é muito superficial. O que a gente fez há 7 anos atrás, entregava mais, né? E aí a gente resolve fazer all-in, né? No segundo dia de all-in, ainda sem CNPJ, a gente num quartinho, né? O Romero e o Dudu me ligam, né? E falam, cara, você está abrindo uma empresa? Aí vem a história do Romero, né? Eu falo, tô abrindo uma empresa. Aí ele, quero ser sócio. Eu falei, sócio do quê? Da empresa que você e Michel estão abrindo. Aí eu falei, cara, mas a empresa nem foi aberta ainda. Aí ele, quanto vale a empresa? Eu falei, cara, nada. Aí ele, não, bota um valor. Aí eu falei, cara, 1 milhão. Né? A gente estava sem dinheiro, a gente não tinha nada. Tanto que a gente foi trabalhar no quartinho lá da casa do avô do Cássio. Aí ele, beleza, eu quero 20%. Aí eu olhei pro Michel, olhei pro Cássio. Eu sei que foi, né? Um embrião da sua ideia vale 1 milhão? Não existia isso, né, antes? Não, e a gente sem dinheiro, cara. O Michel morava comigo, a luz acabava, porque a gente não tinha dinheiro para pagar a luz. Né? A gente falava, cara, vamos pagar a luz ou vamos pagar isso aqui? Né? A gente estava bem zoado naquela época, por isso chama all-in. Né? A empresa era all-in, porque era nosso all-in. Falei, cara, vamos para cima. Tentar fazer alguma coisa aqui. Isso foi não queria voltar para o mercado de trabalho, isso foi final de 2006. O Romero falou, cara, eu quero 20% da empresa. Né? O Romero e o Dudu. E aí eu falei, tá bom. Ainda virei pro Michel, pro Cadu e pro Cássio e falei, ó, ganhamos 200 mil. Né? 50 mil para cada um. Cadu que eu viajei pro Vale. Isso. Ganhamos 50 mil. Né? O Cadu tava dando all-in, porque o Cadu ele tava empregado numa agência. Ele falou, cara, se é pra ir com vocês, eu vou até o inferno. Largou tudo e foi. O all-in dele. Só preciso de dinheiro para pagar o aluguel. Eu falei, a gente vai arrumar. Né? Eu virei pro Romero e falei, cara, beleza, 200 mil vai chegar quando? Aí ele falou, não, eu vou te dar em ação da minha empresa. Aí eu virei pros caras e falei, ficamos sócio do Buscapé. Né? Aí eu falei, virei sócio do Buscapé? Ele falou, não, eu tô abrindo uma empresa. Aí eu, tá abrindo uma empresa? Ele falou, é. Aí eu, quanto vale a sua empresa? Aí ele, 100 milhões de reais. E assim a gente trocou 20% de uma empresa que não existia, valia 1 milhão, por 0 alguma coisa, Nadon que é bom de conta, por 0 alguma coisa de uma empresa que não existia e já valia 100 milhões. Né? Mas a gente saiu do quartinho, foi lá pro prédio do Buscapé, essa empresa chamava eEquities, né? Foi quando a gente entrou lá e foi onde eu tava o Geraldinho, né? Que eu já conhecia, mas Geraldo da Vetex programando a plataforma, né? Foi onde cara, o Buscapé, ele foi um hub, né? Um hub ali da internet brasileira. Né? Tava o Dani fazendo o Pedala, o Dani que é da Hubcell hoje. Então tinha uma turma sempre boa, cara. O Hubcell tá voando. Você tem que estar sempre perto de gente boa. Né? E aí, assim, nasce a All-in. E aí, a história da All-in tem várias chances de quebra que a gente conseguiu ir no Go Horse mesmo superando. Quanto que a All-in, no seu ponto de vista, deu certo? Porque no fim do dia, o produto que vocês vendiam era um gerenciador e segmentador para enviar e-mail em massa com mais assertividade, mais entregabilidade, que aumentasse a conversão do seu negócio. É isso? É isso. A All-in ela deu muito certo desde a largada dela, mas em função da nossa inexperiência, ela quase quebrou algumas vezes e a gente conseguiu
sem muita metodologia, escapar disso, né, para poder em 2011 cravar, né, que deu certo. Então, final de 2006, início de 2007, a gente abre a All-in. Eu falo que deu certo desde o início, porque a gente não recebeu dinheiro nenhum, mas a gente sempre teve muita gente graúda perto, né, abrindo canal, né, pra gente. O Quiroga virou cliente, né, Ponto Frio, né, virou cliente, Buscapé virou cliente. Então a gente começou uma startup não pegando cliente pequeno para ir para o médio, para o grande. A gente começou com o grande, né? A gente, por termos sido varejistas, né, por ter tido relacionamento com varejo, por ter vivido o meio de planejamento desde 98, 99, 2000, quebra de bolsa, etc. A gente entendia muito bem, quando você fala de entender o cliente, né? A gente entendia muito bem a dor, né? E a gente almoçava e jantava com os clientes que eram amigos. Então a gente entendia muito a dor e perguntava, e a gente criou diferencial de produto muito rápido. Nessa época, cara, eu lembro que quem democratizou o e-mail no Brasil, tipo assim, virar forte na estratégia, foi Peixe Urbano. Mandava e-mail pra cacete. Aí eu me lembro até dos caras lá, do Júlio e tal, do Vasconcelos, falando ali pra alguns empreendedores do Rio. Eles rodavam de madrugada. O time do e-mail marketing trabalhava de madrugada pra conseguir consumir menos servidor, etc e tal. Tinha um negócio desse. Era tudo, não tinha nuvem, né? Não tinha nada disso. Mas eu acho o fato da gente ter tido uma rede de relacionamento lá atrás, um networking muito bom, né, ajuda bastante a gente desde o início, né? O primeiro cliente da All-in foi a Saks, que hoje é Sephora, né? Foi vendida por 400 milhões na época. Isso, né? Só que eu lembro quando eu falei com o Dudu, eu falei, cara, vou te mandar nota, né? Você falou que ia ser meu cliente, vou te mandar nota. Nota de quê? Aí ele, 10 mil por mês. Aí ele falou, tá bom, você vai mandar o login e senha do produto ainda? Aí eu falei, não, o Michel tá fazendo. Daqui 3 meses eu te mando o login e senha, mas é 10 mil por mês começando a pagar agora. Aí ele, beleza. Se não funcionar, depois você devolve? Eu falei, devolvo. E assim ele começou, foi o nosso funding, né? 10 mil por mês para contratar servidor físico, né? Porque não tinha esse negócio de nuvem. E o Michel lá codando. E aí você vai voltando no tempo, né? Você vê que a Saks... Lembra quando eu mandava banner do Shoptime pro KD? Em 98, né? Eu mandava o banner pro e-mail carlos@kd.com.br. Até o dia que eu descobri que o Carlos, estagiário do Shoptime, era o Carlos André Montenegro, né? Filho do Montenegro do Ibope, né? Que estava estagiando no KD e depois foi o fundador da Saks, né? Então, meu primeiro cliente era o estagiário. O Dedé é um cara fantástico, do bem. Eu conheço o Ale hoje. O Alexandre. O Ale é um cara fantástico também, né? E eu falo que a All-in, ela nasce certo, né? Ela começa a acelerar, começa a trazer cliente muito rápido, né? E tem umas histórias engraçadas do caminho, né? Um dos clientes foi a Ricardo Eletro, né? E eu lembro da história da Ricardo Eletro porque quando eu trabalhava lá na Central de Desejos, atendendo o Submarino, Americanas, um dia bate na porta lá um cara, pô, cara, você pode vender esse chaveirinho, né, na internet pra mim? Chaveirinho que grava, né? Chaveirinho que grava, né? Eu falei, cara, não vou tirar o Submarino pra botar teu chaveiro. Aí ele, pô, cara, vai me ajudar e tal, tô começando aqui nessa empresa, né? Aí eu falei, pô, cara, era gente boa, né? Batalhador e tal, botei o chaveirinho lá dele, né? E aí ele me ligava final de semana e falava, cara, ganhei ingresso para ir no show de moto velocidade do Alexandre Barros, né? Tô indo pro Rio, vou pegar o ônibus aqui, vou chegar no Rio, posso dormir na sua casa? Eu morava na Barra, né? Perto do autódromo de Jacarepaguá. E aí ele ia e dormia lá no chão de casa, né? E tal. Bom, para tornar uma história longa, curta, né? Esse cara era o Marcelo Ribeiro, que depois virou presidente da RicardoEletro.com, foi diretor de Walmart, etc. Ele estava começando e ele foi um dos meus primeiros clientes também na All-in. São os Transformers do e-commerce brasileiro. Isso aí. Tá ligado? Aquele episódio. E aí vem 2009, né? 2009, subprimes, crise, né? A gente perde alguns clientes, a gente, pela inexperiência, não tinha dimensionado caixa, nada. Né? Então a gente chegou numa situação ali que
preciso... cortar custo já não adiantava mais, precisava fazer receita, né? E aí eu peguei meu telefone e falei, caramba, né? Onde é que eu vou arrumar receita? E aí vejo o telefone, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, que foi o presidente da Câmara dos Deputados, né? O filho do César Maia. Né? Eu tinha feito uma consultoria para o Partido dos Democratas, na época do Obama Yes We Can, né? Como usar a internet no meio político, tinha palestrado para eles e tal. Eu vejo o Rodrigo Maia, ligo para ele, né? Eu falo, oi Rodrigo, Vitor, tudo bem? Ele, tudo bem. Eu falei, cara, onde você tá? Ele falou, tô em São Paulo. Aí eu falei, eu tenho um negócio para te mostrar aqui. Nem sabia muito bem o que eu ia mostrar ainda. Né? Aí ele, cara, daqui a pouco eu vou para o aeroporto. Me encontra lá ou vai para Brasília. Eu não tinha dinheiro para ir para Brasília. Né? Aí eu falei, tá bom, te encontro lá. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Né? Entro na internet, digito César Maia. Aí começa a aparecer um monte de comentário negativo, né, do César Maia. Eu vou dando print, né, colando no PowerPoint. Fecho o computador, pego o meu Paliozinho 98, né, tava todo quebrado, né, tinha a segunda e a quarta marcha só, né, vou correndo para Congonhas, né, abandono o carro lá, pego ele na escada rolante, né, abro o computador para ele, né, falo aqui, ó, estão falando mal do seu pai e tal. Ele falou, cara, como é que você sabe? Eu falo, cara, a gente tem um software, né, que monitora isso tudo. Essa frase, a gente tem um software, a gente tem um software que monitora isso tudo e consegue passar isso para a tua agência de assessoria, etc. Aí, quanto custa? Eu acho que a gente precisava na época de 5 mil por mês, né? Uhum. Aí os 5 mil. Aí ele, tá bom, manda o contrato. Aí eu volto para a Win, né? Chamo o Michel. Michel, você quer notícia boa ou ruim? Ele falou a boa. Falei, a boa que eu consegui os 5 mil. Ele, a ruim. A ruim é que você precisa desenvolver um software de monitoramento de rede social. Quando ninguém se falava nisso na época. De clipping, né? Basicamente é clipping. Não, e aí o que a gente fez? Não, tinha inteligência artificial. Chamava Maria. Né? O Michel fez um robô que buscava César Maia. Né? Isso tudo ia sendo capturado. E a gente tinha a Dona Maria... que ela ficava, Dona Maria, você vai ler. Se for bom, você aperta o botão verde. Se for ruim, você aperta o vermelho. Né? E depois a gente consolidava isso num relatório. Né? Era um monitoramento, a inteligência artificial, né? Dizendo se estavam falando bem ou mal. E a gente mandava isso. Não, e depois isso virou um produto, tá? Legal. A gente teve clientes grandes, né? Mas não era nosso core. A gente queria ficar no e-mail. E a gente quase quebra, recupera. E aí depois vem a segunda rodada, que a gente quase quebra de novo. Que aí foi um acaso da vida que eu não... Estavam quantos anos nessa época? Aí foi 2010. Não, foi 2009 ainda. Que os 5 mil secou rápido. Né? 2009 é porque a gente pegou os 5 mil para não quebrar. Mas a gente precisava gerar receita. Uhum. Né? E aí eu falei, cara, o que a gente vai fazer? Né? Nessa época você tinha quantos anos? 32. 2009, 30. Você tinha família já? Filho? Tinha. Peraí. Aqui não é pouco filho. Deixa eu fazer as depois contas ele aqui. fez as aulas com o Nardon e foi pra escala de growth. Não, eu não tinha filho ainda. Eu não tinha filho. E como é que era? Acho que é uma pergunta que é legal a gente falar assim. E como é que era essa relação... Eu passei por isso também, né? Eu tive a virada, assim, vamos dizer, da minha vida com 30 anos. E eu lembro, cara, de com 25, 27, 28 ali, conforme se aproximava dos 30, né? E você não tinha sucesso, você não tinha aquela realização, ficava uma insegurança gigante de criar família. Será que eu errei? Será que eu tinha que ter virado funcionário? Né? E é muito engraçado porque, assim... Nesse momento que você tá nessa vulnerabilidade gigante construindo, né, por um ganho maior, você sempre tá acompanhando o sucesso e a estabilidade de alguém na mesma idade que você. Então tu tá olhando o fulaninho que optou pelo caminho de ir pra multinacional e o cara tá... E aí, né, aquela velha reunião de final de ano de família, né? A mãe falando, fulaninho comprou um apartamento novo, fulaninho comprou a casa própria, fulaninho tá indo viajar, fulano foi promovido agora pra Ambev, vai morar não sei aonde e assumiu uma fábrica. E aí você fala assim, meu irmão, porra, eu tenho que matar um leão por dia aqui pra conseguir ganhar 10 conto, 15 conto, quando ganho. E, puta, você teve esse sentimento? Não tive,
né? A gente tá falando de 2009. Em 2006, eu perdi minha mãe, né? Então, minha mãe e meu pai eram separados. Quando eu perdi minha mãe, eu acho que veio aquele sentimento de, cara, matar um leão por dia e vambora. Então não deu tempo de eu parar para olhar pro lado, né? E a minha mãe era uma pessoa que sempre olhava para frente e sempre muito positiva, né? Acho que mais otimista do que devia. A minha mãe é assim. Né? Mas isso passa, né? De alguma forma passou para mim. Minha mãe não planejava nada, ela só ia, né? Ia. E eu acho que eu segui esse... não é um ensinamento, né? Mas acho que é talvez o valor que é o exemplo, né? O exemplo arrasta, como diz o Rony. Né? Eu acho que é o exemplo que eu tinha, eu fui indo, nunca parei para olhar para o lado e nunca, acho que uma coisa importante, nunca busquei dinheiro. Né? Nunca busquei dinheiro, acho que é porque eu não tive. Né? E a chance que a minha mãe teve de ter, ela dava. Né? Então, minha mãe era dona de ONG, né? Fundadora de ONG. Então, ela levava para nossa casa, ela parava ônibus em porta de favela, lá no Rio Comprido, enchia de criança, levava lá para casa e pegava nossas roupas, né? Minha e do meu irmão gêmeo, dava para as crianças. Dia seguinte, a gente não tinha roupa para usar, né? E aí da gente se reclamasse, né? Então, assim, acho que o único sonho que eu tinha era ir pra Disney. Né? Já foi? Fui pra Disney. Levou os 6 filhos? Não, ainda não. Não, eu fui, a primeira vez que eu fui pra Disney, ainda no esquema raiz, eu sou daqueles que parou em frente ao Castelo das Princesas e chorou, né, por estar ali. Né? Eu falo que... Sonho realizado. E hoje é muito difícil passar esses valores para as crianças, né? Porque você pode dar muito mais do que você teve, né? E, as crianças têm que dar valor, mas como que eles vão dar valor, né? A gente tomava Coca-Cola de vidro no final de semana. Cara, né? mas eles podem tomar qualquer coisa todo dia, se quiserem, né? Não que tomem refrigerante, que eu não deixo, né? Mas tá ali, né? O acesso, é tudo muito fácil. Então eu nunca busquei isso, Alfredo, nunca olhei pro lado, fui indo e a vida foi me levando. E aí teve o caso do, cara, tá ruim, como é que a gente vai resolver? Né? E aí cria o software de rede social, né? E aí quando a gente quase quebra de novo, eu ainda pensando em rede social, que na época não tinha esse nome todo bonito, eu ligo pro Dedé da Saks de novo, né? E falo, Dedé, você faz mídia social? Aí o Dedé me responde, eu faço. A gente doa cadeira para CD. Foi a resposta dele. Aí eu falo, não, mídia social, cara. Ele, não sei o que é isso não. Aí eu falei, cara, eu vou pegar o carro e vou pro Rio te mostrar. Aí chego no Rio, olha como o mundo é louco, cara. Eu chego no Rio, tá o pessoal da Globo.com, né? Entrando numa reunião com o Dedé, e eu conhecia o pessoal da Globo.com porque eu tinha planejado mídia. Aí o Dedé vira e fala, Vitão, entra aí para não ficar esperando. Eu entro e eles começam a apresentar um plano de mídia, né, para a Saks, um plano de mídia anual. Acho que era 5 milhões. O Alê sabe muito bem dessa história. 5, 6 milhões por ano. Eu olhando o plano de mídia assim, fazendo conta na cabeça, né? Assim, fui muito vidrado em dados, né? Fazendo conta na cabeça. Aí o Dedé, ainda lá falando capa do Ego, home da Globo.com. Acabou a reunião, o Dedé, beleza, manda o contrato. Eu quieto, né? Aí ele vira e fala, Vitão, o que você achou? Quando ele faz essa pergunta, eu falo que eu achei uma merda, né? E o pessoal da Globo dentro da sala. Dentro da sala. Eu vou falar o quê? Né? Eu falo, cara, eu achei uma merda. Aí ele, por quê? Eu falo do sem filtro, né? É o cara, porque vai dar ROI 1. Aí ele, como assim ROI 1? ROI 1 não fecha a conta. Eu falei, por isso que eu achei uma merda. Ele, como é que você sabe que vai dar ROI 1? Pensa que naquela época não tinha recomendação, Critel, né? Esses negócios de banner programática, vai. Aí eu falei, cara, você vai ter tanto de impressão aqui, ali, taxa de conversão do e-commerce, papapá, tua taxa de conversão deve ser essa e tal, você vai gastar 5 milhões e vai vender 5 milhões. Aí ele já vira pros caras da Globo e fala, não vou assinar. Vou fazer só 1 mês. Os caras, não, tem que ser 1 ano, senão vai perder a prioridade. Aí ele, não, só faço 1 mês. Uma semana depois ele me liga e fala, Vitão, já gastei 100 mil na Globo. Aí quanto vendeu? Aí ele, 99. Eu falei, ROI 1. Aí ele, eu só assino o seu pacote de mídia social,
né, que era um plano de influenciador, né, usar o Google Gloss. Na época ninguém conhecia o Google Gloss, tá? Mas era da época do que o Bruno era amigo do Luciano Huck no máximo, assim. Né? E aí, mas para eu assinar, você tem que sair da Win e vir para o Rio montar o marketing da Saks. Aí eu saio, né, da Win, vou montar o marketing da Saks, mas o meu acordo era que o dinheiro que eu ganhasse iria para a Win, né? A Win ia faturar essa nota, e era um acordo em cima do ROI. Aí eu olho Terra, UOL, né, tudo que eles tinham. As negociações do Terra iam ser com os caras que eu tinha conhecido. Com o UOL, caras que eu tinha conhecido. Com o Yahoo, caras que eu tinha conhecido. Com o Buscapé, o Romero. Né, eu falo, cara, eu vou negociar com todo mundo que eu conheço. Né, eu entendo de dado, já planejei mídia. Então eu vou ganhar o upside aqui do ROI. E era muito dinheiro quando começou a dar resultado, porque era 3 parafusos, já davam muito resultado. E isso salvou a Win da segunda oportunidade de quebrar. E aí a Win é alavancada, porque aí vem a Sephora comprar a Saks, né, me chamam para assumir a diretoria de marketing deles aqui no Brasil. Eu nego, falo, não, agora eu preciso voltar 100% para a Win, porque ela precisa da força comercial lá, que era eu, né? Era tudo muito dividido na Win, né? Eu volto para a Win, aí 2 anos depois a Local Web chegou a Exact Target para tentar comprar a gente, né? A gente nem falava inglês, eu falava, caramba, nem falo inglês. Sensacional. Né? E aí a gente fecha com a Local Web. Quando vocês venderam lá para a Local Web? A gente vendeu para a Local Web em 2013. Não tinha feito ainda a IPO? Não tinha feito. Ela queria fazer o IPO, né? Eu lembro que o UOL estava procurando a gente, né? Já tinha procurado a Exact Target, a Virid do Walter Sabine Jr., né? Já tinha procurado a gente também. E a Dinamize nisso tudo? Ficou aonde? Que a Dinamize eu lembro de ter sido uma das principais também. Jonatas. Cara, eu acho que hoje ela ainda ela tem uns produtos, né? Ela focou mais acho que na cauda longa, ela acabou indo para um mercado mais SMB, porque a concorrência no mercado Enterprise ficou bem pesada, principalmente com a chegada de Salesforce, de Oracle, né? Todo mundo chegando no Brasil. Inclusive, era um dos grandes medos da gente. Né? Porque o e-mail marketing dentro do CRM faz muito mais sentido, né? E eles chegavam com produtos prontos, né? A gente ainda não, né? Mas aí em 2013 o UOL estava vendo a gente e chega um e-mail da Local Web, né? Querendo conversar com a gente. E aí eu entro lá, Local Web, aí vejo o presidente, Flávio Jansen, né? O cara que eu queria o autógrafo. Aí eu falei, vou vender para a Local Web. Daí você vai ter um autógrafo, né, no contrato. E eu tenho, autógrafo que vale algum dinheiro. Hoje eu tenho esse autógrafo lá, né, na assinatura da venda da Win pro Jansen, né, que é o que o Romero fica brincando que eu devo 20% para ele, das ações que a gente destrocou no meio desse caminho. Mas como é que foi esse dia de destrocar as ações? Como é não, destrocar é porque a Equities, ela tinha, um dos business dela tinha sido a própria Cenova, né, do Ponto Frio, etc. E a gente tinha clientes que concorriam, né, com Ponto Frio, né? Então a gente começou a ter entrave do lado da Win, a Win ainda pequenininha, né? E aí a gente falou, cara, vamos destrocar isso aqui, porque a Win não vale nada, tá atrapalhando a gente e não tá tendo upside nenhum para vocês. A gente era tudo nada, acho que nunca foi assinado, velho. Era tudo de boca. Tudo de fio de bigode, cara. Tudo de fio de bigode. A brincadeira também é de fio de bigode. Né? E assim a gente vai para Local Web. E como que foi o momento da venda? Para quem que você ligou, cara, nesse momento da venda? Você ligou para alguém? A venda foi muito engraçada. Como foi a emoção, assim, de falar, porra, né? Não, a venda foi muito engraçada, porque a gente não teve formação executiva, né? A gente não tinha um G4 para ensinar a gente... Não tinha nada, e a gente não sabia nada. Eu tinha sido um vendedor de seguro que fez publicidade e levou 8 anos para se formar, porque foi trabalhar, né? Então eu não sabia nada. Eu cheguei na Local Web, né, para uma reunião com o CFO, e aí eu virei pro CFO e falei, cara, posso te falar quanto que eu quero pela empresa? Aí ele falou, não.
Vocês têm que passar os números para fazer o valuation, não sei o quê. Essa história é muito boa. Aí eu falei para ele, cara, tu pode fazer a valuation, né? Fluxo de caixa descontado de não sei o quê. Eu nem entendo nada disso, cara. Mas no final do dia, eu quero um valor, né? Seja qual for a regra, se você falar ok, a gente faz negócio. Se não, a gente não faz. Aí ele, não, manda os números. Aí beleza. Aí o Cássio mandou os números e a gente tinha um valor na cabeça que era X. Né? E aí marcou a reunião lá com o CFO, né? Eu lembro que foi eu e o Cássio, né? A gente foi lá na Local Web. Ele já ouviu essa Web, história? Já? Você Web. já contou essa história pra ele ou não? Pra qual? Pro CFO? Não. Então, não. Quando você estiver ouvindo essa, ó, não vale cobrar atrás, hein? Não. Já foi, ó. Não, mas o Giba já ouviu. O Giba da Local Web já ouviu. E aí a gente chega lá, né? Eu com X na cabeça, né? Ele vira e fala, cara, tá aqui, né? O nosso... Fiz todas as contas. Tá aqui o valuation, né? De acordo com o valuation, a gente vai pagar... Pode falar valores aqui. Não, fala lá, 2x. Não, é que não posso lá. A gente vai pagar 2x, né? Eu com X na cabeça, né? A gente vai pagar 2x e mais um earnout de mais 1 a 2x. Porque a gente acha que tem que descontar isso aqui do balanço, que tal. Eu lembro que eu olhei assim, né? Eu falei, eu preciso dar uma olhada nesse negócio do balanço, se eu concordo. Não tinha a menor ideia do que ele estava falando, né? Não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Eu lembro que o Local estava em obra, estava sem elevador, né? Cara, a gente dobrou a escada, eu e Cássio, né? A gente se abraçava, né? Porque a gente... Cara, que é isso, né? Não que fossem valores absurdos, mas pra gente era muito dinheiro. E aí, um tempo depois, a gente fecha o negócio. Quanto tempo demorou pra fechar? Cara, 1 mês e pouco. Foi rápido. Quando você quer, velho. Super rápido. Quando você quer. E como a Smart Target, ela queria comprar a gente um tempo antes, a gente tava com tudo muito redondinho, né? Pra diligência, pra tudo. Então foi muito rápido. E a gente queria fazer negócio e eles também, né? Primeiro que eu queria trabalhar com o Jansen. Segundo que eu já tinha conhecido o Ricardo Gora, o Cláudio, o Giba, a família fundadora do Buscapé, que era fantástica. Eu falei, cara, eu quero trabalhar com esses caras, ver empreendedora. Então foi tudo muito rápido. Legal. Né? E aí a gente assina. No dia foi quando eu ganhei o autógrafo do Jansen, né? No dia seguinte tem a festa da Local Web. Né? Eu tô lá na festa da Local Web. E aí vem o Sérgio. O Sérgio é um fundador da Livraria Cultura, né? O Sérgio Hurst. Né? Ele é amigo do Giba, né? Do Gilberto Maltner. Né? Ele abraça o Giba e fala, pô, Giba, vocês mandaram um benzão em comprar o Win. Né? Sou cliente deles, os caras são fantásticos e tal. Aí o Gilberto vira pra mim e fala, pô, Vitão, agora eu posso falar. Paguei barato, né? Eu viro pra ele e falo, agora eu posso falar. Eu aceitava metade. Tem um filme que tem essa cena, tá ligado? O negociador. Muito bom. Ele tem essa cena que ele fala assim, eles negociam lá a compra da asset dele. Aí ele tá no restaurante, aí o cara fala assim... 600 milhões, é o cara, 450, ele 560, ele 420, aí ele 550 ou eu vou embora. Ele levantou assim e saiu andando. Ele falou assim, tá fechado. Aí ele volta assim e fala a verdade, quanto você pagaria? Aí o cara virou e falou 600. Aí ele falou, e quanto você aceitaria? Aí ele falou tipo 420. Aí ele virou e falou, aí depois ele vai e volta e fala assim, na verdade, eu aceitava os 400. Muito bom. E aí, assim, a gente chegou lá na Local Web, de onde eu saía. Qual foi o maior extremo da mudança de cultura do Vitão Startup, empresa pequena, jet ski, para ser uma empresa dentro de um grande grupo como a Local Web, cheio de processo, cheio de compliance? Qual foram os extremos, assim, que você lembra de ter que mudar o Vitão gestor? Eu acho que o extremo foi quando você começou a ter desafios de orçamento que você não tinha. Do tipo, tem que dar tal resultado. Né? Eu acho que esse foi o grande extremo. Né? Pensa em alguém que nunca olhou o Excel, né? Que chegou na Local Web. Um cara pergunta para mim, qual o seu churn? Né? Eu não sabia o que era churn.
né? Eu olhei assim para ele e falei, qual o seu? Né? Aí ele fala, sei lá, 0,5. Né? Aí eu falo, o meu é 2. Né? Enchendo a boca para falar, né? Sem saber o que era churn, né? Sem saber inglês. Né? Fui fazer aula de inglês de segunda a sexta, 2 horas por dia, todo dia, 6 horas da manhã, aí já com o filho, né? Para poder ir para a reunião de conselho, que tinha um fundo americano. Tinha 15 pessoas na reunião de conselho, um falava inglês, então a reunião tinha que ser toda em inglês, né? E eu tendo que lidar com isso e ao mesmo tempo tendo que lidar com limitações, né? Porque você está numa empresa que busca resultado, que tem seus objetivos. Por mais que estejam alinhados, né? São objetivos que você não está acostumado, né? Às vezes a ter que lidar, né? Então, cara, eu quero construir isso aqui. Eu não sei se vai dar certo. Quando a empresa é sua, o risco é seu, né? Quando não é sua, o risco não é mais seu, né? Os primeiros 2 anos depois da venda foram super tranquilos, porque estava em contrato que nada poderia acontecer enquanto a gente não acabasse o prazo do earn-out, né? Justamente para a gente ter a gestão da empresa. Mas aí ao longo dos anos, né, seguintes, né, a gente teve, eu vou te falar com sinceridade, poucas situações de estresse em relação a isso, bem poucas, mais nos últimos 2, 3 anos, mas ainda assim acho que a maior dificuldade para o empreendedor é quando ele passa a estar limitado, né? Eu acho que isso foi um grande fator, né, para eu decidir sair da Local Web, para ter a oportunidade de empreender de novo, mesmo numa empresa, né, como a Loja Integrada. Como é que foi essa mudança de cenário, de você estar lá batendo teu earn-out, Local Web vivendo um IPO, se tornando uma das principais empresas de tecnologia do Brasil, e aí você... Como é que aconteceu isso? Mariano te ligou? Como é que aconteceu essa parada no final do dia? E muito tipo assim, como é que você construiu essa decisão na tua cabeça de sair de um lugar onde você dominava completamente para pegar um negócio que você conhecia, entendia, mas não tinha zero controles, não ia ter as pessoas que você já estava acostumado? Como é que foi isso? Cara, Sua família nessa decisão fez parte? Sua mulher? Fez. Não, a minha mulher, ela já via, ela já enxergava em casa, né, o estado em que eu chegava do trabalho, né, no final de Local Web, né, que já era Não era aquele estado extra, mental, um já era estado aquela mental Já de estava 7 esgotamento. anos lá, né? Eu tava 9, né? Acho que 9, 2013 que eu fui para lá. Aí já foi depois do IPO, Sim, né? Perfeito. Eu gosto de falar que a gente precisa ter algumas coisas que movam a gente, né, no dia a dia, né? Então, fazer a Win era uma coisa que me movia, né? Você sentar na frente de um cliente e ele tá satisfeito com o teu produto, né? Ou ele falar do teu produto, ou pedir coisa que você tem capacidade de executar, de fazer, né? Isso vai te movendo, ou o conhecimento que você quer adquirir. Então, trabalhar com o Jansen, para mim, era busca de conhecimento, né? Eu falo que nunca foi sobre dinheiro, né? Quando passou a ser dinheiro, foi quando eu saí, né? Porque a Local Web faz o IPO, né? Tem dinheiro na mesa, né? Tinha mais dinheiro na mesa, mas quando passa a ser mais sobre dinheiro, né, do que, cara, onde que eu vou buscar conhecimento, né? Qual a liberdade que eu ainda tenho aqui e ali, quais são as pessoas que eu ainda tenho aqui, né, ou ali. Você já não tem, já passaram 8 anos, 9 anos do seu earn-out, a empresa já não é mais sua, né? Já aquela cultura que você tinha, você vai bloqueando, mas vai ano a ano vai penetrando uma cultura que, por mais que seja boa, tá? A cultura da empresa, você ainda tem pessoas que também estão entrando na tua cultura, que já não fazem parte do que você acredita. E eu começo a chegar em casa esgotado psicologicamente, né? Com taquicardia, né? Minha filha me encontra apagando, né? 10 horas da noite, depois de trabalhar 48 horas sem parar. Cansado mesmo, porque aquilo vai te consumindo, né? Você quer entregar resultado, né? E aquilo vai te consumindo e você fica naquele
trade-off entre, cara, o ferramental do produto, né, e o negócio em si, né, sem ter aquele respiro, né, no mercado pandêmico, fechado, né, com as crianças em casa, e eu falo, cara... Poucas crianças em casa, né? Poucas. E nessa época eram né, quantas já? 5, né? Tava com 5 crianças, né? O cara botou no Google. Do primeiro e segundo casamento. Ou fez afiliado mesmo. Não, e aí eu esgotado, né? Falo, cara, tô aqui só por dinheiro, né? Não quero ficar só por dinheiro. Ligo pro Mariano, né? O Mariano é um cara que anualmente ele me ligava, né, e perguntava, e aí, como é que tá o ciclo? Né? O Mariano nunca me convidou para trabalhar com ele só perguntava, né? Até pela relação que o Mariano tem com pessoas da Local Web. O Mariano é um cara muito correto com tudo, né? Aí eu ligo para ele e falo, Mariano, quero me movimentar. E ninguém ia me dar emprego, porque eu falo, meus amigos, os headhunters procuravam eles. Né? Eu falava, cara, eu devo ser muito ruim, porque ninguém me procura. Né? Não chega nada. Eu também não uso muito o LinkedIn, mas não chega nada, ninguém me liga. Né? Um dia me liga um headhunter, né? E aí ele fala, cara, tem uma vaga aqui na Salesforce para ser VP de não sei o quê, papapá, Latam. Né? Me ligou nessa época também. Aí eu falei, cara, não quero não. Mas deixa eu te perguntar, por que você me ligou, cara? Porque ninguém me liga. Aí ele falou, cara, é porque o cara era de uma consultoria gigante, né? E ele falou, cara, eu tô te ligando porque ontem eu conversei com um cara que não podia vir. Eu pedi para ele indicar alguém, ele indicou você. Aí eu falei, cara, mas o Vitor tá na minha lista. Sempre teve, mas ele é fundador da All-in. E é quase impossível você conseguir tirar um fundador de uma empresa. Então a All-in ficou tão enraizada ao nome, né, que mesmo depois de ter vendido a All-in 7, 8 anos depois, ainda achavam que a All-in era minha do Michel, né, porque o nome, né, porque as pessoas contratavam CPF, né, não CNPJ. E aí eu falei, bom, se eu quiser sair algum dia da All-in, eu vou ter que tomar atitude. E aí liguei pro Mariano, falei, Mariano, o ciclo tá se encerrando, tô querendo me movimentar. Aí ele falou, cara, tô indo pro Vertex Day, aí vamos conversar. Aí chegamos, fui tomar um café da manhã com ele, aí conhece há 20 anos, né? O bicho é bom de lábio, hein? 10 minutos. Não, cara, eu vou te falar que ele falou... Tu tava facinho, mas ele é bom de lábio. Cara, o Mariano falou, cara, tô com esse desafio aqui. Quer? Aí eu falei, cara, o que eu penso sobre isso aqui é isso aqui. Aí ele olhou assim e falou, eu também. Quer? Eu falei, beleza. Aí ele, tá bom. E assim a gente fechou. Não tinha falado de salário, não tinha falado de nada. Eu lembro. Né? Até hoje, não sei nem se a gente assinou. Acho que nem assinamos. Né? Você também não, né? Assinou, assim, sim. Era fio do bigode, porque era o Mariano, era o Geraldo. Eu falei, cara, eu quero trabalhar de novo, né, com pessoas que me inspirem. Né? Eu falei, cara, ainda vou trabalhar com o monstro da venda aqui, né? Cara, eu vou. Né? E assim cheguei na LI, e ali dentro da LI a gente tem os desafios de gerir uma empresa ainda com várias culturas, né? E ali a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Como é que tá sendo isso para você, assim, de refundar a empresa, trazendo esse teu DNA de obsessão pelo cliente principalmente, dando essa vida ao negócio que estava na última gestão de um jeito muito institucionalizado? Cara, tá sendo meio Elon Musk. No Twitter ou na Tesla? Eu acho que um pouco dos dois, né? Eu acho que na vontade da Tesla, né, de olhar para o futuro, e no presente acho que mais Twitter, né? Porque você tem que tomar decisões que são difíceis. Né? Não que você tenha que anunciar no Twitter que você tirou uma pessoa, né? Ou fazer uma retirada ao vivo, né? Mas de fato, se você quer ter uma cultura focada em dados, se você quer ter uma cultura focada no cliente ou obcecada pelo cliente, você precisa ter pessoas que tenham essa cultura. Você não vai escrever essa cultura na parede e esperar que elas tenham, né? Porque isso está dentro da pessoa. Se eu falar para alguém, seja obcecado pelo cliente,
Se a pessoa não tem esse valor dentro dela, né, e esse valor tem muito a ver com os valores que se aprende lá na infância, empatia, né, humildade, etc. Você não vai ser obcecado pelo cliente porque tá escrito na parede, né? Então você eventualmente tem que fazer o que tem que ser feito. Isso machuca, né? Isso dói, isso envolve tirar pessoas, que vai contra a própria empatia que você tem como valor. E se você fala que eu preciso fazer isso para salvar outras pessoas, ninguém te entende, você vai parar no Glassdoor. E você tem que estar pronto para isso, para fazer o que tem que ser feito em troca de um bem maior. E ser transparente quando precisa ser transparente. As pessoas confundem hoje, né? Transparência, você tem que prestar conta porque você tirou a pessoa A, ou a pessoa B, ou a pessoa C. Você tem que contar tudo o que acontece. E eu acho que não. Acho que transparência você dizer a verdade de forma macro para a empresa, para a tua liderança, e acabar com esse negócio de terceirizar tudo para alguém, né? O plano de carreira, né? A empresa... Eu, quando cheguei na LI, eu escutei muito disso, né? Tô esperando a empresa me dar um plano de carreira. Eu falei, pô, eu fiquei pensando, eu falei, nunca me deram um plano de carreira. Te deram já um plano de carreira? Né? Eu falei, cara... E aí depois eu entendi que queriam entender o que você precisa para ser analista 1, para virar analista 2. Né? Eu falei, cara, como é que você vai pegar isso, botar no Excel e traçar uma média para a empresa inteira? Né? Eu acho que você tem que... Se você é analista 1... Né? Quem tem que dizer para você o que você precisa para ser analista 2 é teu chefe, não é o CNPJ empresa. Né? Se ele não consegue te dizer, o problema está nele. Né? E por isso que eu falo que a cultura, quando você não tem mais uma startup, ela tem que ser refundada de cima para baixo. Né? Porque você tem ali várias culturas, tem cultura X-Tech, com cultura LI, com cultura de outros CEOs que passaram. Então, você tem um cenário multicultural, cada um para um lado, e você tem que organizar a casa. Isso é duro. Isso é duro, mas estamos conseguindo. Cara, esse ponto que você falou é muito importante, né? Que, tipicamente, as pessoas pedem demissão de onde elas estão, não por causa da empresa, mas por causa do chefe direto que elas trabalham, né? Então, isso que você falou de ter bons líderes, né, em cada uma das caixinhas ali, e eles terem a cultura, eles serem os embaixadores da cultura, eles levarem para baixo também essa visibilidade, né, da onde a empresa vai chegar, da onde aquela pessoa pode chegar, de como pode ser as movimentações, cara, logicamente é muito importante. Agora, numa empresa que cresce muito rápido, se transforma muito rápido, né, tipicamente são empresas como Loja Integrada, que está crescendo muito rápido, né? Mudando também muito rápido, o céu é o limite. Também cabe a você, né, ir lá e fazer aquilo que tem que ser feito, em vez de ficar esperando que os outros façam por você aquilo que você deveria estar fazendo. Que é muito do que a gente, não que vê, né? Mas eu sempre vejo, a gente já discutiu isso daqui em outros podcasts, né? Tem aquelas pessoas que são as pessoas zumbis, né? Que sempre delega o não sucesso que elas têm na vida, ou a vida delas para o pai, para a mãe, para o professor ou para o chefe, né? E tem aquelas que são os protagonistas, que tomam, né, a verdade. Ela fala, cara, eu vou ser o protagonista toda a minha vida. Eu vou fazer aquilo, faz sentido para mim, que pode ser aqui, pode ser em outro lugar, e tá tudo bem. Tanto que você seja o protagonista, daí que você fale, vamos, né? E quando você tem essas pessoas que são os protagonistas, que puxam, que fazem as coisas acontecer, tipicamente elas não ficam limitadas diretamente pelo chefe delas. Elas vão achar os caminhos delas de, putz, será que é aqui nessa empresa que eu vou ter meu futuro? E elas se espelham, sim, na liderança direta e, né, que está ainda mais acima delas. Então, acho que essa transformação que você vem fazendo nesses últimos meses lá, numa empresa, cara, super robusta, que entrega muito valor para os clientes hoje, que vai entregar cada vez mais valor ainda, né, para os lojistas, né, realmente ser obcecado pelo cliente, entender as tecnologias que precisam melhorar, né, entender aquilo que precisa ainda ser entregue, vem primeiro desse passo de você arrumar a casa, e arrumando a casa você consegue, daí sim, alçar voos muito maiores. Então, putz, sensacional esse trabalho, pelo pouco aí que eu tenho acompanhado. Né? A gente tem... Existe uma dificuldade muito grande nesse mundo da imagem. Tudo é Instagram, tudo é Facebook. A dificuldade de ficar mal na fita, né? Não quero ficar mal na fita, né? E tirar alguém do time traz o sentimento de que eu posso ficar mal na fita.
se você tem esse medo, né, você tem que ser empoderado para esse medo não fazer parte de você. É isso que eu levei para o meu time. Né? Quando eu cheguei na LI, muito rapidamente uma das pessoas que respondia para mim, que era uma pessoa maravilhosa, mas que não se encaixava no perfil que eu acreditava que eu precisava para tocar a operação, né? Era um C-level, e eu tirei. A primeira coisa que eu fiz, eu tirei muito rápido. Né? E o pessoal se assustou. Né? E eu falei, cara, tirei por isso aqui, porque a gente precisa disso aqui. E depois de um tempo com o meu time, eu virei para eles e falei, cara, sabe por que eu gosto de trabalhar com vocês? Porque eu durmo tranquilo no travesseiro, porque eu sei que vocês estão aqui. Então esse sentimento de você dormir tranquilo porque teu time vai entregar é muito bom. Né? São poucos os momentos que você tem oportunidade de experimentar isso. Porque às vezes vai ter alguém que você não quer tirar porque não quer ficar mal na fita. Só que se você não tira, você vai cobrir, né, essa pessoa. Ou quem vai sofrer é o cliente que está na outra ponta. Né? E aí, quando você tem um time que te entrega isso, né, o sono tranquilo, você começa a provocar o time individualmente. Cara, você está dormindo tranquilo? Porque aí para baixo eles começam a fazer a mesma coisa. E embaixo deles também, embaixo deles também. E aí as reuniões passam a ser reuniões de direcionamento e alinhamento estratégico, e não reunião para entender todos os problemas da empresa. Né? Porque essa bengala, né, é uma coisa que eu aprendi com o Jansen, né? De você acostumar a resolver perna quebrada com bengala, em vez de engessar a perna e resolver, né, inflou muitas empresas. Né? Então, às vezes, entre o ponto A e o ponto B, que é a resolução de uma dor de cliente, se leva um mês, né, porque os escopos não são muito bem definidos e tem muita gente envolvida na operação. Leva um mês, ninguém é culpado, né, mas atrás disso tem um cliente que está um mês com uma dor. Né? Então, às vezes, você tem que tirar esse ponto de fricção, que são pessoas, infelizmente, para entender aonde existe o problema e depois arrumar. Eu falo que é raspar a cabeça com máquina zero, né? Vai aparecer uns pontinhos de sangue. Né? E quando aparecer, você vai botar o curativo certo. Mas se você não tem a visibilidade de onde está o problema, você precisa ser um pouco mais radical. Acho que desde que eu entrei na LI, apontou um pouco para ser um pouco radical, né? Mas atrás de um bem maior, que é o cliente. Então, é focar todos os esforços em tecnologia, né? Não em demorar um mês para atender alguma dor. Né? Eu acho que esse é o caminho que a gente está traçando nesses 6 meses que a gente assumiu lá. Muito bom. Cara, eu queria muito aproveitar, pegando esse teu background em e-commerce hoje, que é gigante, para entender qual é a sua visão do futuro do e-commerce, ainda mais falando de Brasil, em relação a live e-commerce, ao WhatsApp, à loja virtual, a marketplace. O e-commerce hoje brasileiro ele é muito descentralizado, né? O WhatsApp vem roubando grande parte dessa fatia das transações digitais nos últimos 24 meses. Como é que você, que viveu lá atrás, viveu a era do e-mail marketing, viveu vários outros momentos do afiliado, etc., que eu acho que hoje evoluiu para o influenciador, né? Então você pega Supercoffee, Desinchar, várias empresas que criaram as suas próprias redes de afiliado através desses produtores de conteúdo, né? Desses creators. Qual a sua visão desse futuro do varejo ali, do e-commerce? Cara, eu podia ficar aqui falando de novos canais vão surgir, novas estratégias vão surgir, e sim, vão surgir novos canais, pode ter centralização, pode não ter centralização, o banner vai morrer, a gente pode ficar aqui horas falando, né? Essencialmente, eu quando penso em futuro de e-commerce, eu penso em diferenciação, né? Independente do que aconteça, como é que você cria diferencial, né, dentro dessa competição? E para mim o diferencial está na capacidade, né, de análise e ação em cima do dado. Ainda em cima do dado. No final, se um influenciador é capaz de influenciar você ou não, saber a capacidade dele em relação a você, Alfredo, é um dado que eu posso usar para te acionar. Né? Não só botar 1, 2 ou 3 influenciadores como uma estratégia. Eu tenho que ter
a informação do meu cliente final para poder atuar em cima do dado. E se eu contar muito mais do que eu entendo que seja correto, eu vou estar entregando a estratégia da LI. Né? Mas o futuro ainda... e aí não é... Porque todo mundo fala, né? O dado é o ouro, né? O novo petróleo. Você falou outro dia alguma outra coisa, que não é o dado, é outra coisa, que é o novo petróleo. Não lembro o que é. Não sei se é um influenciador, não sei o que é. Acho que é atenção, não? Deve ser alguma das suas frases aí do Mariano. Acho que é atenção. Mas eu acho que acionar o dado, né? Eu trabalhei muitos anos com e-commerces gigantescos, com estruturas gigantescas, times de marketing, dados, engenharia gigantescos, que não conseguiam ainda acionar o dado, né? Não conseguem acionar de forma clara o dado. Então, o próprio iFood. Pega uma empresa gigante como o iFood, eu poderia receber aqui, Vitor, está na hora do almoço. Aquela esfirra que você buscou ontem está em promoção, quer? Eu não recebo, eu recebo promoções de pizza, promoções de não sei o quê, né? Numa empresa gigante, né? Eu acho que isso é uma oportunidade para o pequeno, quando a gente olha para o pequeno, criar diferenciação. Porque o pequeno está no Excel. Ao invés de você dar ferramenta para ele, ensina ele a usar o Excel para ativar o cliente. Um cara tem um buffet de festa, né, onde um dos meus filhos faz uma festinha lá. Se o cara botar no Excel, Bianca, filha do Vitor, faz aniversário em setembro, veio aqui comer coxinha e quibe, e programar um alerta no Excel, para daqui 10 meses ele falar, tá chegando o aniversário da Bianca. Ele mandar um WhatsApp para mim do celular dele. Sem Salesforce, Oracle, sem nada. Fala, Vitor, tudo bem? Aniversário da Bianca tá chegando. Tô com um fornecedor novo de coxinha. Quer vir aqui experimentar? Ele criou diferenciação, né? É o vendedor de chuteira, né, de uma loja de chuteira, que está brigando com clientes, com concorrentes gigantes de chuteira, né? Fala, Vitor, sua chuteira que você comprou ontem ficou boa, né? Você quer vir aqui daqui 6 meses passar um óleo de coco que melhora o couro? Criou diferenciação, né? Eu durante muitos anos comprei livro só na Livraria Cultura, que eu comprei um livro lá, o livro chegou em 2 horas na minha casa, foi um dos primeiros caras a fazer o shipping da loja, né? E 2 dias depois me ligou um vendedor da loja, Vitor, você gostou do livro? Eu não acreditei. Eu falei, como assim? Você gostou do livro? Se você tiver gostado, você quer que eu recomende alguns? Eu nunca mais, não vou falar nunca mais, durante muito tempo eu não comprei livro em outro lugar, né? Porque o cara criou diferenciação em cima de um dado. Se você é pequeno, pode estar no Excel, né? E não só dar ferramental para o pequeno, mas de fato ajudar ele a acionar. Pensar dessa forma, né? Pensar dessa forma é a empatia, é botar o boné do cliente, né? Eu sou um cliente. Não sei se é porque eu fui varejo, né? Ou se eu convivi muito com varejista a vida inteira, né? Mas ou se são pelos valores da minha mãe lá atrás. E fala, cara, tem empatia para as pessoas, que se coloquem no lugar delas e vambora. É um pouquinho de tudo. Acho que é. Um pouquinho de tudo. Tem pergunta aí? Não, acho que a gente já vai para as finaleiras aqui, né? Para as finaleiras. Cara, eu queria, antes de entrar nesse bate-bola rápido do final, queria perguntar assim, o que você aprendeu com varejo que você acha que hoje faz diferença no Vitão, gestor de uma empresa de tecnologia? Quais são a coisa do varejo de olhar todo dia, de meta diária, quais foram os elementos que você carrega do varejo para o Vitão, independente do segmento, e você acha que dá um espírito diferente para a coisa? Acho que a decisão não tomada hoje te quebra amanhã. Acho que isso. Eu vi muito varejo quebrar. Muito varejo quebrar por demorar. O varejo tem... Alguém fala essa frase, né? Que o varejo ele nasce para quebrar. O Barça. Todo varejo é feito para quebrar. Alguns sobrevivem, alguns vão conseguindo... Depende de como você vai gerir o dinheiro, né? O caixa. Mas o Barça fala isso. Acho que o Jansen falava isso também. Acho. Não vou cravar aqui. Mas eu acho que o varejo é tudo muito dinâmico, muito rápido,
né? E talvez pelo meu estilo de vida, de ser muito go horse, né? Durante muito tempo, hoje menos, né? Sempre teve muito a ver com varejo, né? E esse sentimento de querer... Eu vou falar isso aqui pela primeira vez, mas eu tenho TDAH, né? E para quem não sabe, o TDAH, ele tem falta de dopamina no cérebro, né? E nessa falta de dopamina, ele busca prazeres instantâneos, né? Então, tá fazendo uma coisa, para de dar prazer, vai para outra, vai para outra. Eu acho que o meu envolvimento e essa adrenalina do varejo, né, durante a minha vida inteira, era sempre uma busca disfarçada ali do prazer instantâneo que o varejo pode te dar, porque você faz uma coisa, ela reflete na hora, né? Quando eu fui para a Saks lá em 2009, para montar o marketing lá, era botar 4 banners na home do wall e ficar dando F5 para ver qual estava performando ou não. Ah, tem um que tá ruim, tira, bota outro, tira, bota outro, tira, bota outro. E você tá ali, você tem um efeito e causa muito rápido ali. Eu acho que isso é... A internet é assim, né? Minha paixão pelo varejo, pelos dados. Acho que por ter entrado nesse meio muito cedo, né? Muito cedo, e ter começado a entender essas relações de causa e efeito bem cedo, eu tava ali buscando essas doses de dopamina, né? Que me deixam sempre com a cabeça acelerada, querendo mais, e por isso que eu falo, nunca foi sobre dinheiro, né? Sempre foi sobre dopamina. Eu nem olho o dinheiro, o pessoal fica maluco. A gerente do banco me liga e fala: Vitor, tem um dinheiro na sua conta, você vai investir de alguma outra forma? Aí eu falo: não, esse dinheiro aí é para pagar a escola das crianças. Ela fala: não é esse dinheiro não, é esse outro aqui. Aí quando eu vejo um monte de dinheiro que tá num fundo que eu nem sabia que eu tinha, tá lá, e eu não olho, né? E não porque eu não preciso ou não goste, tá? Eu acho que você não tem que dar desaforo com dinheiro, não. Mas é porque não é sobre dinheiro. A minha vida é filho, né? Brincar com as crianças, fazer filho, né? Faz mais filho, né? Eu acho que os filhos são isso. Vamos jogar videogame, vamos não sei o quê. Meu filho me ligou essa semana e falou... Você que entende de internet, foi bem assim o diálogo, você que entende de internet, eu vi aqui um negócio, quero abrir um dropshipping. Ele tem 11 anos. Quero abrir um dropshipping, você entende? Eu falei: entendo. Aí ele: tá bom. Já tenho aqui os produtos que eu quero vender? Aí eu falei para ele: tá, e qual a sua estratégia de aquisição de cliente? Aí ele: vou fazer conteúdo, né, com joguinho de videogame, né, falando como configura o controle remoto para ter mais kill no Fortnite, que é um joguinho, e aí quem acessar para ver como é que faz mais kill de Fortnite vai ver o anúncio do meu controle na minha loja com dropshipping. Eu falei: caraca, velho, o moleque tem 11 anos, né? Então a minha vida é isso, tocar molecada. E é legal, né, que o moleque de 11 anos quer falar sobre o que interessa pro cliente e não sobre o que ele vende para poder vender. E a maioria dos negócios ficam falando só do produto que vende e não sobre o que interessa para o cliente. Então, olha como essa geração tá vindo muito tática, né? Tá vindo pouco teórica. Eu lembro na nossa época, a gente tem mais ou menos a mesma idade, então a gente tá com 40 e... Fiz 44. Então tá bem mais velho. Não é a mesma idade, não. Não, pô, senão... 10 anos. Não entrega, né? A barra 10 aqui. anos, 10 anos. 10 anos é 10 anos. Porra, 10 anos é 10 anos, né, Peirão? E aí, porra... Você não tá com 34 não, quem que se engana, cara? Tem 34, pô. Tem 34? 35. Que vira 33 dor palito também. Não parece, não. Parece que você tá mais pros 48. O Manolo Aviador. Manolo Aviador, porra. Pelo amor de Deus. Ô, meu apóstolo. Peregrino. Peregrino. Mas isso é muito legal, porque na nossa época, abrir uma empresa era, porra, primeiro abrir um CNPJ, depois era contratar alguém pra fazer a logomarca, depois era mandar rodar o cartão de visita, pagava alguém pra fazer um site. E aí a gente ia falar: puta, agora vamos vender. E essa geração não, o cara ele não quer um CNPJ, ele quer fazer a venda. Ele quer produzir o conteúdo, botar na internet, fazer a primeira venda, e aí ele vai se preocupar aí. Tem que pagar isso, tem que fazer aquilo. Então, assim, essa mudança, cara, tá fazendo a geração mais nova, cara, ganhar muito mais dinheiro antes dos 30 anos do que a nossa geração. A galera desenrolada, né, muito. Pô? Ali era mão na massa total.
Tem mais informação também, né? Ao dispor hoje, tem mais coisa pra galera olhar, que na nossa época talvez não tinha. Essa geração aprendeu a colar no Google, porra. A gente tinha que escrever na mão. E os filhos mais novos deles vão fazer agora no OpenAI. Exatamente. Um site lá no OpenGTP. Vitão, qual foi o dia mais triste da tua vida? O dia que minha mãe morreu. E o mais feliz? O dia que eu vendi a Win. Depois dos filhos, né? Depois do nascimento dos filhos. Não, que dos filhos ia dar ruim que lá em vendeu casa. Que vendeu a Win ou que Eu acho fez que a IPO da Local Web e vendeu as ações? Não, o dia que eu vendi a Win. O dia da assinatura ou o dia que os caras falaram que iam comprar? Acho que o dia da assinatura, cara. Porque acho que filho não entra nessa conta, né? Da minha mãe morrer foi indiscutível, porque foi de repente. Isso não... Eu acho que a Win, porque minha mãe morreu em 2006, né? Quando nasceu a Win, minha mãe morre, né? E eu vou passando 2007, 2008, 2009, eu falo, caralho, tudo que minha mãe me ensinou, me preparou para isso, né? Para andar nessa estrada aqui sozinho, ir para São Paulo e tal. Já meu pai passou valores para mim, passou. Puta, mas acho que eu tava na merda, sabe? Você chega no fundo do poço, sua mãe morre no fundo do poço, cara. Você tem tua irmã, teu irmão e... Puta, e agora? E aí, de repente, você chega em 2013, puta, e você vende uma empresa, velho, que não existia, ela não viu nascer. All in, né? Puta, eu acho que eu só fiz all in por causa dela, porque puta, não foi fácil, né? Mas é uma trajetória que eu acho que ela, sem saber, me preparou de um jeito assustador, né? Porque tudo que ela me ensinou foi o que eu precisei para, junto com os meus sócios, fazer all-in, né? Então, a empatia pelas pessoas, a humildade, o sentimento de time, né? Minha mãe, se eu dedurasse um irmão, ela botava de castigo ele e o dedurador, né? E se eu não dedurasse, ia os dois de castigo mesmo assim, não tinha jeito, né? Isso eu, minha irmã, a gente eu acho que foi isso. E quando você pega os meus sócios na All-in, né, que eu falo, cara, eram meus irmãos, né? Então tudo aconteceu, né? A própria realização, por que você vendeu para Local Web? Eu queria trabalhar com o Jansen, né? Porque minha mãe sempre me ensinou, cara, mira nos caras que você admira, né? Não no cara que tem dinheiro, né? Dinheiro não serve para nada, tanto que eu dou o dinheiro aqui na ONG. Minha mãe, pô, tinha criança passando fome, ela entrava com um golzinho dela na concessionária, pegava 5 prata de volta e financiava outro carro para pagar mais não sei quanto tempo e usava esse dinheiro para comprar, fazer feijoada para a favela, né? Então, isso tudo ficou. Então, o dia mais triste da minha vida foi o dia que minha mãe morreu. E o mais feliz foi o dia que eu vendi a All-in e falei, caralho, foi para ela. Acho que foi isso. Quem foi a pessoa que você ligou quando assinou o contrato na venda? Primeira pessoa. Cara, eu não sei. Eu não sei. Assim como engraçado, cara. Sem perguntar que dia sua mãe morreu, eu não sei. É um blank. Né? Tem uns 2 dias ali, né? Entre... Cara, não sei se ela vai sair dessa e morrer, que eu não sei que dia que é. Eu sei que é em abril de 2006. E sem perguntar que dia eu vendi a unha, eu também não sei. Né? O que aconteceu naqueles 2 dias, eu também não sei. Eu sei que tem a foto da gente assinando. Eu não sei. Acho que direcionei para outro lado. Ou foi meu TDAH que não deixou eu saber. Mas eu acho que eu liguei para... Cara, eu acho que eu fui na sequência ligando para todo mundo que me ajudou a realizar aquilo. Né? Eu falo da minha mãe, de ajudar as pessoas, né? O cara do chaveirinho, né, que era o Ribeiro, né, hoje eu moro no prédio dele, né, o Ribeiro,
quando eu liguei para ele na Ricardo Eletro, você fala do earnout, né? A gente tinha que fazer um earnout para ganhar mais X, não sei o quê. Eu liguei pro Ribeiro e falei, Ribeiro, a Ricardo Eletro paga 3 mil para o Win. Até hoje, porque quando ele abriu a Ricardo Eletro, ele me ligou e falando, cara, preciso de ferramenta de e-mail pagando quase nada. Tô abrindo a ricardoeletro.com. Eu, tá bom, quanto você pode pagar? Ele, 3. Eu falei, tá bom, 3. Né? Os teus concorrentes pagam 10, 15, 20. Você vai pagar 3? É o que eu tenho. Tá bom. Pagava 3. Aí eu liguei para ele e falei, cara, precisa melhorar esse 3. Né? Eu tenho earnout para fazer e tal. Aí ele, quanto você quer? E aí tava numa lousa, eu tinha escrito 30 de alguma coisa. Eu liguei para pedir 10. Eu falei 30. Ele falou, tá bom, manda o contrato. Quando a gente vendeu ao Win, né, e o X, que logo na largada era 2X, o earnout era aqui, cara, era alto. Né? Eu falei, impossível fazer esse earnout. Eu lembro do Cadu falando. Impossível fazer esse earnout. E a hora que eu ligo pro Ribeiro, né, e o 3 vira 30, eu falo, opa, peraí. Deixa eu ver quem são os outros clientes aqui. E, na essência, eram vários caras que eu tinha ajudado ao longo da trajetória, muito em função dos valores que minha mãe me passou e muito em função de nunca ter sido sobre dinheiro. Né? Eu falei, cara, consegue melhorar aqui, melhorar aqui, melhorar aqui, melhorar aqui, earnout. Né? Então, no final, acho que ficou tudo na conta dela. Né? Mas estamos aí, agora pegando o que ela ensinou e passando para baixo. Tem gente. Muito bom. Muito bom. Cara, a gente tem uma pergunta final aqui, que é o seguinte. Se você tivesse um superpoder para acabar com um problema no mundo, qual problema você acabaria? Cara, fome. Acho que é fome. Eu acho que é... Acho que você pensa, educação te leva a capacitar pessoas, etc. Mas fome, cara, fome é urgente. Né? Eu acho que, talvez por ter visto na infância situações de pobreza braba, né? Não minha, né? Mas pessoas que a ONG que minha mãe tinha e fundou, com as minhas tias e tal, me botou numa realidade em que você vê uma criança chegar na tua casa, qual foi a última vez que você comeu? Foi ontem de manhã, já passou um dia e meio, ela não comeu de novo. Né? E você vai lá olhar um pão de queijo como se fosse sei lá, a melhor refeição do mundo, né? Porque tá com fome. Né? Talvez por ter sido criado e ter vivido esse tipo de situação, eu penso em fome. Minha mãe era maluca. Véio. Minha mãe parava o carro no sinal, tinha 3 filhos, Fusca, Gol. Aí vinham as crianças lá no Rio, tinha Cosme e Damião, né? Pedir bala no sinal, 3, 4 crianças. Ela abria a porta e falava, entra aí que eu vou pro McDonald's. Aí entrava 30 crianças no carro, velho. Minha mãe catava as crianças na rua, a gente ia pro McDonald's. E aí eu tava sonhando com um Big Mac, ela já virava e falava, agora vai ser só cheeseburger. Porque não vai dar pra comprar teu Big Mac. Né? Porque vai ter que dar cheeseburger pra molecada toda. Então acho que fome, cara. Se eu pudesse acabar com a fome, era pra lá que eu ia. Boa. Muito bom. Bruno Nardon, Peregrino, alguma conclusão final aqui? Manolo, meu querido. Cara, hoje, na verdade, queria agradecer o Vitor de vir, né? De bate-pronto. A gente teve um almoço hoje muito legal. Agradeço sua vinda aqui. Te pergunto, se tem alguma mensagem para deixar aqui pra galera? Rapaz, de bate-pronto? Não, mensagem, qualquer coisa. Faz o merchan da loja. Não vou fazer merchan, não. Não, pô. Eu vou... Se eu pudesse dar um conselho pra galera, ia ser, cara, agradece seu pai e sua mãe. Porque você tá onde você tá, muito por causa deles. E a gente tem essa dificuldade de enxergar. Né? Talvez hoje eu não enxergasse isso se eu não tivesse perdido minha mãe. Né? Famoso você dá valor quando você perde. Né? Então, vai lá, agradece. Né? Você tá lá, teu pai tá te ligando, você não atende. Meu pai às vezes reclama. Eu falo, pai, você tem razão. E hoje eu sei disso porque meus filhos não me ligam. Né? Aí eu falo, caramba, meu pai reclama. Eu agora reclamo dos meus filhos. Né? E tento dar um pouco mais de atenção. Né? Porque o dia de amanhã você pode não ter mais. Né? Então, acho que esse é o recado final. Valoriza teu pai, tua mãe, tua família. Que no final do dia, cara, o que importa
para quem que você vai ligar, para quem que você vai contar as suas histórias, são para eles. Né? Chegar em casa e contar para teus filhos que você veio aqui hoje no programa e falou com o magnata da internet, Alfredo Soares, bora vender. Né? Eles ficam perguntando quando é que ele vem aqui em casa. Né? Eles ficam perguntando quando é que eu vou conhecer o Flávio Jansen. Né? No final do dia são essas histórias que contam. Então valoriza a tua família e bora vender. Bora vender. Bom, termina esse episódio então agradecendo aí paizão, mãe, te amo, obrigado, né? É isso aí. Alguma quer agradecer os dois também? Aproveita. Vou ver eles daqui a pouco, já agradeço já pessoalmente. Então é isso, galera. Mais um episódio, Vitão, obrigado. Tamo junto, boa sorte lá na LI, que você continue fazendo o que você tá fazendo, tendo o resultado que você tá tendo lá, tenho certeza que vai ser incrível. E se você curtiu esse episódio, não esquece de seguir a gente nos principais canais aí, no Spotify, nas principais redes de podcast, também no YouTube, também no Instagram, @Bruno.Nardon, @Alfredo Soares. Não sei. @Victor Popper. Victor Popper. Deve ser Victor Popper. Victor.Popper. E é isso, galera. Tamo junto. Deixa aí nos comentários quem vocês gostariam de ver aqui nos extremos. Espero que vocês tenham curtido. E não esqueçam de mandar esse episódio aí para os grupos de WhatsApp. Compartilha aí esse episódio. Principalmente, fica ligado nos cortes que vai sair. Se você curtir uma parte, deixa aqui no comentário pra gente poder preparar. E manda e-mail também. Manda por e-mail pra galera. E manda por e-mail. Tamo junto. Bora vender. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Valeu, galera.